Gabriel segurava as cobertas até o queixo, tremendo. Não era frio, era medo. O temporal lá fora fazia a casa inteira vibrar, e mais uma vez o pai estava longe de casa. Mariana apareceu na porta do quarto com uma xícara de leite morno e um sorriso que acalmava tempestades. "Posso dormir aqui com você hoje, Gabriel?" Ela perguntou baixinho. O menino de 7 anos assentiu e, pela primeira vez em semanas, conseguiu dormir sem pesadelos. E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante saber que nossas histórias chegam em tantos lugares diferentes. Se essa história tocar o seu coração, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra histórias sobre segundas chances, amor verdadeiro e momentos que transformam vidas inteiras. Caio Mendes tinha construído um império. Aos 35 anos, comandava uma das maiores empresas de logística do país, com escritórios espalhados em vários estados. Sua agenda era um quebra-cabeças impossível. Reunião em São Paulo de manhã, voo para outra capital à tarde, compromissos sem fim. Para Caio, trabalhar 16 horas por dia não era sacrifício. Era a forma de garantir que Gabriel tivesse o melhor de tudo: mansão, escola bilíngue, roupas importadas. Ele acreditava ser o melhor pai do mundo, mas a realidade dizia o contrário. Gabriel Mendes, de apenas 7 anos, passava a maior parte dos dias sozinho na companhia de babás que mudavam com frequência. Desde que perdera a mãe ainda muito pequeno, só tinha Caio como referência em casa. O pai contratava apenas as melhores profissionais, com currículo impecável e referências internacionais, mas elas vinham e iam, porque o menino era difícil demais ou muito apegado. A verdade é que Gabriel apenas queria alguém que ficasse. Alguém que não fosse embora quando ele mais precisasse. Foi numa terça-feira chuvosa que Mariana Santos bateu na porta da mansão. Tinha 28 anos, cabelos castanhos sempre presos num coque simples, mãos calejadas de tanto trabalho, mas olhos gentis que pareciam entender dor sem precisar de explicação. Vinha de família humilde, criara os irmãos mais novos quando a mãe ficou doente e sabia exatamente o que uma criança precisava para se sentir segura. "Senhor Caio", disse ela durante a entrevista relâmpago que ele fez entre 2 ligações, "sei que o senhor precisa de alguém para cuidar do Gabriel. Posso começar hoje mesmo." Caio mal olhou para ela direito. Estava de partida para uma viagem longa, de quase 1 mês, para fechar contratos em Brasília e outras capitais. "Perfeito. A senhora Rosa vai te passar todas as instruções. Gabriel é uma criança fácil, só precisa de supervisão básica. Qualquer emergência, meu telefone está na geladeira." E partiu, deixando o menino mais uma vez aos cuidados de uma estranha. Mas Mariana não era como as outras. Na primeira noite em que Mariana ficou na casa, tudo pareceu tranquilo. Gabriel jantou em silêncio, foi para a cama cedo e ela se manteve por perto, apenas observando. Mas na noite seguinte o pesadelo voltou. Era sempre o mesmo pesadelo. Ele estava sozinho numa casa gigante, chamando pelo pai, mas ninguém respondia. As babás anteriores ligavam a luz, davam água e voltavam para seus quartos. Mariana fez diferente. Sentou na cama dele, passou a mão nos cabelos loiros bagunçados e perguntou baixinho: "Quer me contar sobre o sonho ruim?" Gabriel a olhou desconfiado. "Você vai embora também?" "Não vou embora, Gabriel, prometo." E pela primeira vez em meses, ele contou sobre o pesadelo. "Às vezes", disse Mariana, "quando eu era pequena e tinha medo, minha avó cantava uma música que espantava os monstros." "Quer que eu cante para você?" Gabriel assentiu, ainda reticente. A voz suave de Mariana preencheu o quarto com uma cantiga de ninar simples, dessas que as mães cantam sem pensar, carregadas de amor e segurança. Gabriel adormeceu pela primeira vez sem medo. Nas semanas seguintes, a vida de Gabriel mudou de forma silenciosa, mas profunda. Mariana não apenas cuidava dele, ela o enxergava. Notou que ele gostava de desenhar e, com o próprio dinheiro, comprou lápis de cor. Percebeu que ele ficava triste na hora do almoço
e passou a sentar-se com ele, contando histórias engraçadas da infância. Mariana, perguntou Gabriel numa tarde, enquanto desenhavam juntos na mesa da cozinha, por que meu pai sempre vai embora? Ela pousou o lápis e o olhou nos olhos. Seu pai trabalha muito porque ama você, Gabriel. Às vezes os adultos acham que trabalhar é a única forma de mostrar amor. Mas eu não quero brinquedos novos. Eu quero que ele fique. Mariana sentiu o coração apertar. Eu sei, amor, e tenho certeza de que seu pai também sente saudade de você. Assim, entre pequenos gestos, o vazio da casa gigante começou a se encher de calor. Mariana ajudava Gabriel com a lição de casa, brincava de carrinho no chão, assistia desenhos abraçada com ele no sofá. A mansão, antes fria, começava a parecer um lar. Quando Caio ligava, sempre apressado com o barulho de aeroportos e reuniões ao fundo, Gabriel contava animado sobre o dia. Pai, a Mariana me ensinou a fazer avião de papel, e ela sabe fazer panqueca igualzinha à da vovó. Que bom, filho, respondia Caio distraído. Papai precisa desligar agora, mas te amo muito. Era sempre assim, rápido, mecânico, entre uma coisa e outra. Algumas semanas depois, numa noite em que uma tempestade histórica atingiu a cidade, raios cortavam o céu e trovões faziam as janelas tremerem. Gabriel acordou em pânico. Mariana correu para o quarto dele e o encontrou encolhido debaixo das cobertas, soluçando. Mariana, eu estou com medo. Ela o pegou no colo como se fosse o irmão mais novo. Calma, meu amor, é só chuva. Eu estou aqui. Você não vai embora? Promete que não vai embora? Prometo, Gabriel. Não vou deixar você sozinho. Ele se agarrou nela como se fosse a única coisa sólida no mundo. Posso dormir com você hoje? Claro que pode. Ela o levou para o próprio quarto, o menor da casa, mas o único em que Gabriel se sentia verdadeiramente seguro. Deitaram juntos na cama de solteiro, e ela cantarolou baixinho até ele adormecer aninhado em seus braços. Era quase 3 da manhã quando Caio chegou de viagem. O contrato em Brasília havia se encerrado antes do previsto, e ele decidira voltar sem avisar. Subiu as escadas na ponta dos pés, imaginando acordar o filho com um abraço. Mas o quarto estava vazio. Confuso, percorreu a casa até ouvir uma voz baixa, vindo do quarto da empregada. Empurrou a porta devagar e parou, chocado. Gabriel dormia agarrado em Mariana, que ainda cantarolava uma canção de ninar. O menino segurava sua blusa como se ela fosse o único escudo contra os monstros. Os dois pareciam tão conectados, tão naturais juntos. Uma pontada atravessou o peito de Caio. Quando fora a última vez que o filho o abraçara daquele jeito? Sem dizer nada, fechou a porta e desceu para a sala, perturbado. Na manhã seguinte, Gabriel desceu para o café correndo e gritando de alegria. Pai, papai voltou! Mariana, o papai voltou! Caio abriu os braços para receber o filho, mas percebeu que Gabriel olhava para Mariana em busca de aprovação antes de correr para ele. Como se precisasse da permissão dela para ficar feliz. Bom dia, Sr. Caio, disse Mariana claramente constrangida. Não sabia que o senhor voltaria hoje. Fechei o contrato mais cedo. Gabriel, filho, como você está? Bem, a Mariana cuidou de mim. Ontem teve tempestade e eu fiquei com medo, mas ela cantou e eu não tive pesadelo. Caio olhou para Mariana, que baixou os olhos. Pesadelo? Que pesadelo? Gabriel hesitou, mas respondeu. A Mariana sempre me ajuda. Caio olhou para Mariana desconfiado. Há quanto tempo isso acontece? Desde que cheguei aqui, senhor. Eles foram para o escritório. Gabriel ficou na sala, brincando, mas claramente preocupado. Ele tem pesadelos todas as noites? Perguntou Caio direto. Quase todas. Desde que cheguei aqui. E por que ninguém me contou? Mariana o encarou com coragem. O senhor estava sempre viajando e as outras cuidadoras achavam que era normal. Normal? Senhor Caio, ela disse, escolhendo as palavras cuidadosamente. Gabriel é uma criança maravilhosa, inteligente, carinhosa, educada. Mas ele tem medo. Medo de quê?
de ficar sozinho, de ser abandonado. As palavras atingiram Caio como um soco no estômago. Eu não abandono meu filho. Eu trabalho para dar o melhor para ele. Eu sei, Senhor, mas ele é muito pequeno para entender isso. Caio ficou em silêncio, processando. Ontem, continuou Mariana, durante a tempestade ele me perguntou se eu ia embora igual às outras. Quando prometi que ficaria, ele desabou no meu colo e adormeceu chorando. Ele tem medo de acordar e não encontrar ninguém ao lado dele. Caio se deixou cair na cadeira em silêncio. Pela primeira vez não pensava em contratos, pensava no filho. Naquela tarde, Caio cancelou todas as reuniões da semana. Pela primeira vez em anos, decidiu ficar em casa. Gabriel ficou desconfiado com a mudança súbita. Pai, você não vai viajar hoje? Não, filho. Pensei em ficarmos juntos essa semana. O que acha? Gabriel olhou para Mariana, que sorriu encorajadoramente. Sério? Você vai ficar aqui? Vou. Que tal me mostrar os seus desenhos? Foi uma revelação atrás da outra. Gabriel desenha muito bem para a idade. Gostava de carros, igual ao pai, mas também de flores, igual à vovó que morreu. Sabia coisas sobre dinossauros que impressionariam qualquer adulto. Tinha senso de humor, era observador, fazia perguntas inteligentes. Como Caio nunca havia reparado nisso. À noite, na hora de dormir, Gabriel hesitou. Pai, você pode me colocar para dormir hoje? Caio sentiu um nó na garganta. Claro, filho. Subir ao quarto de Gabriel, ler uma história, dar boa noite, coisas tão simples que ele jamais fizera. Gabriel se aconchegou na cama, mas Caio notou a tensão em seus ombrinhos. Está com medo, filho? Gabriel hesitou. Um pouquinho. Do que você tem medo? De acordar e você não estar mais aqui. A honestidade brutal da criança partiu o coração de Caio. Gabriel, olha para mim, disse ele, sentando na beirada da cama. Papai cometeu um erro muito grande. Pensei que trabalhar longe de você era a melhor forma de te amar. Mas agora entendi que nada é mais importante do que estar aqui com você. Mesmo, você não vai mais viajar toda hora? Vou viajar às vezes, porque preciso trabalhar. Mas nunca mais vou deixar você sentir que está sozinho. Prometo. Gabriel sorriu pela primeira vez com segurança total. Posso te contar uma coisa, pai? Claro. Eu amo a Mariana. Ela cuida muito de mim. Caio olhou pela porta entreaberta e viu Mariana na cozinha, organizando o lanche do dia seguinte. Sempre atenta, sempre cuidando. Ela é especial mesmo, não é? Muito, pai. Você gosta dela também? A pergunta inocente da criança fez Caio perceber algo que nem ele mesmo havia notado. Sim, ele gostava de Mariana. Respeitava seu jeito carinhoso, admirava sua dedicação, sentia-se grato pela forma como ela transformara a vida de Gabriel. Sim, filho, gosto muito dela. Nas semanas seguintes, a dinâmica da casa mudou pouco a pouco. Caio começou a reorganizar a empresa para passar mais tempo em casa. Substituiu algumas viagens por videoconferências, delegou responsabilidades à equipe e, pela primeira vez, descobriu o prazer de almoçar com o filho, de ajudá-lo com a lição de casa, de simplesmente estar presente. Mariana continuava cuidando de Gabriel, mas agora já não era apenas uma funcionária. Ela ensinava a Caio pequenos detalhes, como Gabriel gostava que o sanduíche fosse cortado, qual história o fazia dormir mais rápido, quando ele precisava de colo em vez de um sermão. Caio se pegava observando esses gestos simples com gratidão e com uma admiração crescente. Mariana, disse ele numa tarde enquanto Gabriel brincava no jardim. Eu preciso te agradecer. Não precisa me agradecer, Sr. Caio. É meu trabalho. Não, não é só trabalho. Você salvou meu filho e está me ajudando a ser um pai de verdade. Mariana corou, sem saber o que responder de imediato. O senhor sempre foi um bom pai. Só precisava estar aqui para ver isso. Eles sorriram um para o outro em silêncio, como quem divide um segredo. Não havia declarações, apenas um entendimento que nascia devagar, como algo que não precisa ser apressado.
Nesse momento, Gabriel chegou correndo, sujo de terra do jardim. Pai, Mariana, olhem o que eu achei. Era uma pequena flor silvestre que brotara entre as pedras. Ela cresceu sozinha, explicou Gabriel. Mas agora tem a gente para cuidar dela. Caio e Mariana se entreolharam, e naquele olhar não havia promessas apressadas, apenas a certeza de que algo novo estava florescendo, assim como a flor nas mãos de Gabriel. 6 meses depois, a empresa de Caio continuava próspera, mas ele havia aprendido que sucesso não se media apenas em contratos. Estava também nos sorrisos antes de dormir, no café da manhã sem pressa, nas tardes simples de domingo, ao lado do filho. Gabriel floresceu. Os pesadelos desapareceram, as notas melhoraram. Ele estava seguro, amado, confiante. Algumas semanas depois daquela tempestade, depois de dias dividindo risos, rotinas e silêncios, Caio tomou uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Numa tarde simples no jardim da casa, ele pediu a Mariana que não fosse apenas funcionária, mas parte definitiva da família. E ela aceitou, emocionada. Desde então, viviam juntos sob o mesmo teto, aprendendo dia após dia o que era ser uma verdadeira família. Numa noite, enquanto colocava Gabriel para dormir, rotina que nunca mais deixou de cumprir, o menino perguntou: Pai, você é feliz agora? Caio olhou ao redor. O quarto arrumado por Mariana, os desenhos que conhecia um por um, e o filho tranquilo em seus braços. No corredor, Mariana observava a cena com um sorriso sereno. Sou muito feliz, filho. E você? Eu também. Agora somos uma família de verdade, né? Caio estendeu a mão para Mariana, chamando-a para se aproximar. Somos sim. Sempre seremos. Ao apagar a luz, Caio entendeu. A verdadeira riqueza não estava nos bens que acumulava, mas nos laços que havia reconstruído. Às vezes, a melhor decisão de negócios é simplesmente decidir ficar em casa quando alguém precisa de você.